Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Falar um pouquinho de Champions, o vídeo não vai ficar datado, óbvio, a gente está falando do jogo que aconteceu na terça-feira, falando mais detalhe, que é o que realmente eu consegui acompanhar. Chelsea Real Madrid, vitória espanhola pelo placar de 2-0, dois gols do Rodrigo, ex-Santos, jogador de seleção brasileira, jogador que vem se firmando no futebol europeu. E começa com a partida, acho que teve um detalhe que chamou muito a atenção, que inclusive pegou muita gente de surpresa. O Lampard mexeu na escalação, entrou com um time entrou com um time só com, entrou com três zagueiros, colocou o Kanté para jogar quase como meia, deixou o João Félix no banco, teve só o Havertz como centroavante. Então foi um caso bem complicado, a gente teve uma escalação bem estranha, precisando da vitória, né? Depois de ter perdido na Espanha pelo placar de 2-0, pô, eles precisam vir para cima para fazer gols, para poder continuar. E você privilegia a defesa, mas entra aquela coisa que às vezes a gente fala, quando tá, somente quando eu estou abordando parte tática, né? Você colocar um monte de atacante não quer dizer que o time vai ficar ofensivo. Você colocar um time com vários zagueiros não quer dizer que você vai ficar com um time defensivo. Pelo contrário, o Chelsea pegou, fez, eu acho que o certo também. O Lampard falou, cara, não adianta nada também eu abrir o time e no primeiro tempo acabar a decisão das quartas de final. Então ele se preocupou com a defesa, sabendo que você tem um Vini Júnior em grande fase, tem o Benzema que você tem que marcar, Modric, Kroos, o Rodrigo jogando muito bem. E no primeiro tempo essa ideia funcionou bem. O Real Madrid teve problemas, Courtois salvou, trabalhou bastante nessa partida, mas terminou com um placar de 0-0. E aí, na desvantagem no segundo tempo, o Lampard foi obrigado a mexer no time, né? Aí também não dá 45 minutos só sem fazer gols, aí você precisa abrir o time, e quando você abre com um time que está em grande fase, um jogador funcionando bem coletivamente, funcionando bem individualmente, acontece o que a gente viu dentro de campo lá, né, na Inglaterra. O Real Madrid aproveitando muito bem os espaços, jogando no contra-ataque e resolvendo a partida marcando 2-0. Importante que até quando marcou 1-0 ainda estava o Chelsea dando um pouco de perigo, né, causando uma dor de cabeça, mas o Chelsea sai assim, sai meio que, como é que aquilo que a gente fala, sai de perder atirando, sai de cabeça erguida, mas vem com problemas, né? E uma outra coisa que eu falo e vou pontuar de novo aqui para esse vídeo, trocar de técnico, às vezes, como a gente fala muito aqui, eu falo muito pro pessoal aqui no Brasil, trocar de técnico não é sinônimo de resolver problema. O Chelsea tava com acho que era o Thomas Tuchel, tava fugindo qualquer, me fugiu, o Graham Potter tirou o treinador, demitiu, foi no mercado, aí estavam vários rumores, falamos do. Chegou a ser especulado do Abel Ferreira, do Tite, mas o nome forte é do Nagelsmann, o ex-treinador do Bayern de Munique. Tudo levava a crer que ia ser esse nome, mas tinha algumas outras opções em bastidores, mas acabaram optando por pegar o Lampard, falando, ó, a gente tem campeonato inglês e tem a Champions League, tem esse duelo contra o Real Madrid, precisa virar. E trouxe o cara novo e vem tomando gol. O Chelsea vem perdendo, tomando gols em todas as partidas. Antes do duelo, eu conversei com um amigo meu, ele falou, pô, meu, será que não dá? E, pô, dá pra um. Falou, pô, quantas vezes a gente já não viu no futebol aquelas viradas improváveis? Eu falei, cara, tudo bem, o futebol é um esporte muito imprevisível. Às vezes acontece do melhor time realmente não vencer. Mas você tá com o Real tinha uma vantagem, aí eu mostrei, falei, o Real vem fazendo gols em todas as partidas, o Chelsea vem sofrendo gols em praticamente todas as partidas, então eu acho possível o Real Madrid marcar pelo menos um gol. Então eu achava que aquela situação do o Chelsea não ia precisar vencer só de 3-0, porque para mim o Real Madrid faria pelo menos um. Foi o que aconteceu. Então quando abriu 1-0, falou, aí já a vaga foi pro brecha. Então o Real Madrid mostra que está numa boa fase e o Chelsea mostra que precisa de muitos ajustes. E é isso, não tem nenhuma. Na verdade, também só para dar um pitaco, não acompanhei com tanta atenção, mas até porque no torcedores.com entrevistei o Otávio Neto, né, narrador da Warner Bros. Discovery, narrador que trabalhou muito tempo no. Cuida lá do e-games, cuida
tá narrando na Tênis Sports, ele narrou o jogo com o Benfica e Inter de Milão, e na terça-feira ele fez também a narração do clássico italiano, né, que garantiu o Milan nas semifinais. Que é importante, que mostra, putz, é interessante te ver de novo, depois de muito tempo, o que parece ser o futebol italiano voltando a se estabelecer, tendo um papel de destaque no futebol europeu. E o Napoli, né, que foi eliminado, vem fazendo uma grande campanha no campeonato italiano. Então, foi uma semifinal equilibrada, que estava bem aberto, isso era fato. De todos os duelos que a gente está falando, a não ser que aconteçam umas zebras nos jogos dessa quarta-feira, a gente vai. O único jogo que realmente. A única decisão, a única perna que estava em aberto era o clássico italiano, que terminou com o Milan, que se tudo correr como a gente espera, vai ter um clássico italiano na semifinal. Então a gente vai ter um clube da Itália novamente numa final de Champions League. E se tudo correr bem também do outro lado, uma semifinal também que promete entre Real Madrid, nessa alta fase de Vini Júnior e Benzema, do Rodrigo, que deixou de que era um jogador que muita gente no Brasil começou a meter o pau, falou não vai virar nada na Europa, se firmou como um dos principais reservas, se firmou como o principal reserva, se firmou como titular com o Ancelotti, e do outro lado, tudo correndo bem, a gente vai ter um série com Haaland, com Kevin De Bruyne. Promete, promete, promete. Mas ainda tem os jogos da quarta-feira, galera, então a gente vai ver o que acontece. Se eu conseguir acompanhar e gravar, trago aqui pra vocês, beleza? Abraços.